Olá, eu sou a Mirella, arquiteta no Afeta Arquitetura, e esse é o nosso podcast Espaço Emocional. Hoje eu tô aqui com a Fê, minha amiga e comadre querida, e a gente vai conversar sobre a apropriação do espaço quando a gente sai da casa dos pais e começa a viver na nossa casa. Esse é o podcast A Casa da Mãe Joana. Oi gente, eu sou a Fernanda, como a Mirella falou, a gente é amiga já há muito tempo. Eu vim para Florianópolis faz 10 anos, já em março vai fazer 10 anos. Eu vim para estudar Relações Internacionais na UFSC, eu sou graduada em Relações Internacionais e eu tô quase me graduando em Letras Francês e hoje eu sou prof de francês. Que chique que estamos. Para começar o nosso podcast, eu queria fazer uma introdução do porquê que a Fê tá aqui. Eu acho que a intenção deste podcast desde o início foi contar histórias de arquitetura, mas vincular isso com a vida das pessoas. E aí eu quis muito trazer, até para encerrar essa primeira temporada, essa questão, né, de como a gente se apropria do nosso espaço. E por isso tão importante a gente pegar uma pessoa, vamos dizer assim, comum, uma pessoa que não tem uma relação direta com a arquitetura nos termos teóricos, como eu digo, né? Teve um podcast, foi o segundo, que o Thiago comentou assim, quando eu falei, vamos falar sobre arquitetura, e aí ele falou, bom, um assunto que eu não domino. E aí pode botar aí, Thiago, o próximo assunto é arquitetura e Instagram. Tá. Um assunto que eu domino, não domino. Que é o que a gente ia falar agora, que tu domina, porque se tu existe no mundo, tu existe na arquitetura. Ah, eu não domino. Domina, porque tu tá existindo, tu vai nos lugares, tu participa dos espaços, tu senta nas cadeiras, tu come nos lugares, tu compra nas lojas. Agora que estamos contextualizadas, vamos lá. Fê, com quantos anos tu saiu de casa? Eu sei que tu tem uma história parecida com a minha, de vir do interior para uma cidade grande. E aí eu queria que tu me contasse com quantos anos tu saiu de casa e como é que tu veio pra cá? Qual foi a tua primeira morada aqui? Certo. Bom, eu saí de casa com 18 anos e, como eu falei, né, para vir estudar aqui em Florianópolis. Antes de eu vir pra cá, eu vim realmente do interior, eu sou de Sombrio, né, que é uma cidade no extremo sul de Santa Catarina. Pra galera que vai pra Porto Alegre, é onde fica no meio entre Floripa e Porto Alegre, então o pessoal conhece porque geralmente a parada do ônibus é lá. Então eu vim de Sombrio, é uma cidade muito pequena e antes de eu vir pra cá eu não tinha nem assim ideia de vir pra Floripa mesmo. Geralmente as pessoas vão morar em Criciúma e elas ficam por ali, sabe? E aí eu vim pra Floripa e eu nunca pensei em como que seria a minha casa. Porque como o destino de todo mundo meio que era morar em Criciúma, as pessoas, estudar em Criciúma, as pessoas moravam na casa dos pais e vão para a faculdade à noite de van. E voltam para casa. Então o pessoal costuma ficar ali no mesmo ambiente, né, na mesma casa dos pais. Então eu nunca pensei muito sobre como seria a minha casa. E a minha primeira morada aqui foi num apartamento que eu dividia com mais 3 pessoas. Uma república. E de todas as pessoas lá da região, porque quando a gente sai alistando do vestibular, meio que os pais já vêm assim... Junta todo mundo e vem. E não é nem necessariamente que são amigos, eu não conhecia. Sim. Eu sabia quem eram as pessoas, então, por exemplo, tinha uma menina que ela era minha amiguinha, assim, de quando eu era criança, então a gente brincava de boneca, mas eu perdi o contato com ela depois de um tempo, e aí a gente foi morar junta. O outro era um menino também que eu tive contato na escola, mas aí também depois de um tempo a gente perdeu o contato. E aí fomos morar juntos. E a outra menina também. Então todo mundo meio que se conhecia, porque a cidade é pequena, mas ninguém tinha, assim, uma intimidade. Uma relação próxima. Nada. Era... Isso foi construído, vamos assim dizer, ao longo do tempo. Ou não também, Eu né? ia falar, vocês... Ou eu não acho que não foi também. muito bem construído, inclusive. Quando eu saí da casa dos meus pais, eu tinha 15 anos e eu vim pra cá. E eu fiquei na casa de um tio durante um ano. E ele me entregou a melhor estrutura que ele tinha naquele momento. Não foi uma coisa que... Sabe, foi um ano da minha vida que eu senti que eu não tinha uma casa, sabe? Sim. Foi um ano da minha vida que, por mais que ali eu tivesse meus tios e primos e proximidade, porque eram
mas da família do meu pai, né? Tios do meu pai, então eram de segundo grau. Eu tinha um contato, mas era um contato mais distante. E por mais que fossem amorosos e que tivessem me proporcionado um quarto e um lugar, eu sentia que aquilo ali não era a minha casa. E que eu era uma visita, né? Eu era uma visita longa, sabe? Uma visita que demora pra ir embora. E aquilo me deixava meio... Tanto que eu fazia muito aquela coisa, né? Fico aqui, todos os finais de semana ia pra casa. No início, quando a gente tá mudando de cidade, a gente faz isso. A gente visita muitos pais. Nossa, muito. Porque a nossa referência de casa ainda tá lá. Então eu sempre falava... Até hoje eu falo, tá, gente? Aí eu vou para casa. Toda vez que eu vou visitar meus pais, eu falo, eu vou pra casa, né? Como se... Imagina, agora eu já tô com quase 40 anos, cansada de ter minha casa, e eu ainda falo, vou pra casa. Mas... ficou essa coisa, sabe? Esse sentimento de que eu não pertencia àquele espaço, porque eu não pertencia àquela família. E aí depois a gente, né, saí de lá para ir morar numa república com outras 3 meninas que a gente também não se conhecia. E veio a se conhecer e desenvolver uma amizade que depois acaba em briga, né? Ai, não adianta, gente. Enfim, A convivência, ela acaba. A convivência acaba com tudo. Então, assim, sabe aquela epopeia da República? Vai subindo, maravilhoso, tá todo mundo se amando, e depois é assim, ó, não é nem assim, puf, Ladeirona, entendeu? Meu Deus. E aí todo mundo se odeia e tem que ir embora e tudo se desfaz. Era muito caótico morar em República, né? Era. O apartamento que a gente morava, ele era de um pai de uma amiga nossa também, de uma menina que a gente conhecia. A menina fez cursinho aqui no ano anterior, em 2013, e ele comprou um apartamento para ela e depois ficou para alugar. E a gente foi morar então nesse apartamento porque ela tinha passado também para medicina, foi morar em Maringá. E aí a gente ficou nesse apartamento. Quando eu cheguei, eu fiquei num quarto que era de uma outra menina que morava lá e eu comprei todos os móveis dela. Então, sim, era uma reapropriação, né? era o que já tava ali. Acontecia isso com todo mundo. Então, assim, cama, cômoda, o armário e 2 espelhos. O máximo que eu fiz foi colocar um tapete, porque tudo que eu queria era um tapete felpudo. Era o meu sonho de infância, um tapete felpudo. E que, assim, pior ideia pra quem mora sozinho e que não tem costume de ficar limpando as coisas com frequência, porque aquilo junta uma poeira, e eu ainda morava na Edu Vieira. E bem assim, num apartamento que dava de frente pra rua. Então era aquela fuligem, aquela coisa que subia. Ai, assim, olha, um caos. E a gente morava nesse apartamento. Era um apartamento bem grande, bem espaçoso, mas não tinha personalidade nenhuma. É porque, na verdade, a República ele é um agregado de todo mundo que passou por lá. É isso que tu falou, né? Então, assim, tem copo, tem prato, tem louça, tem... né? De todo mundo que foi passando e foi deixando. Aquela almofada que já tá, né? Tipo assim, lá há 50 anos. Então, sim, também aconteceu comigo. Quando a gente foi para essa primeira república, né? Era tudo novinho, porque o tio de uma dessas meninas, ele comprou todos os móveis, então a gente era tipo assim, as estreantes, né, do rolê. Arrasou. Então assim, era tudo novinho, mas nada com né, tipo assim, móveis normais, né, aquela coisa básica do lugar, assim. Então a gente estreou. Quando eu saí dessa que a gente quase se matou e fui para a próxima, aí eu também fiz esse movimento de comprar tudo que era da menina anterior, sabe? E tentar me apropriar dos espaços. Eram aqueles móveis que a gente vai passando, né? Nossa, vai indo. Vou sair daqui, eu vendo pra próxima. E assim vai, né? Até acabar, de fato, a república na nossa vida e a gente passar pra fase de morar sozinha. Então eu fiquei na república 2 anos e meio. E aí, como eu falei, era um lugar sem personalidade. Eu também, eu sentia muita falta, assim, de ter um quadro na parede, ter uma coisa, assim, porque na casa da minha mãe tinha muita coisa, assim, sabe? Tinha muito quadro, a minha mãe fazia enfeite, tipo assim, minha mãe faz enfeite quando tem a Páscoa, quando tem não sei o que, sabe? Qualquer eventinho ela tá fazendo. E lá na República não tinha nada, não tinha nenhum mísero quadro, sabe? E eu me sentia muito assim, não sou bem-vinda aqui, não é a minha casa. Então o meu quarto era a minha casa, não era o apartamento inteiro, sabe? E aí eu fui morar sozinha. Aí eu fui morar sozinha ali no Manhattan, que é do outro lado da UFSC, que é um lugar também que muitos estudantes já moraram. Muita gente morou ali.
Eu morei em cima no Jardim Trindade. Ai, eu amo o Jardim Trindade. Esses dias ainda a gente estava falando sobre os lugares que todos os estudantes da UFSC já moraram. Jardim Trindade, o Edifício Itália, o Residencial Itália, que é ali na Tito de Carvalho, o Granville, o Itambé, tipo, todo mundo já passou por esses lugares. E aí o Manhattan também é um deles, assim, porque são vários prédios, assim, né, com kitnets. Só que elas são kitnets grandes, elas não são pequenininhas, assim. A minha prima morava lá. A cozinha é separada do resto, né, do que é quarto e sala, assim, então já é uma vantagem, porque o meu maior problema, assim, quando eu fui morar sozinha, preço, então tinha que ser um lugar acessível, só que eu não queria que fosse a cozinha junto com o resto do quarto e sala, assim, porque eu gosto de cozinhar. E daí eu fiquei assim, gente, as minhas roupas vão ficar todas fedidas. Eu gosto de fazer fritura, fritar um pastelzinho, vai ficar tudo com cheiro de fritura. É antes da air fryer, né? Antes da air fryer, né? Antes da air fryer. E passar no air fryer não dá. É um pequeno comentário. Sim. Mas eu fui morar sozinha ali no Manhattan. Eu morei acho que uns 3 anos ali no Manhattan também. Eu daí comecei a decorar já do meu jeito. Então, tinha aqueles mesmos móveis lá do quarto, que era a cama, o armário, a cômoda e os 2 espelhos. Aí, ali no Manhattan já tinha um outro armáriozinho. A única coisa que tinha era um armáriozinho, assim, na sala. E aí, eu comecei a comprar os meus outros móveis, assim. Comprei um painel pra botar a televisão. Comprei uma televisão que eu não tinha. Um painel pra botar a TV. Nada combinando. Era o que tinha de mais barato na loja. E nada combinava com nada, mas era o que dava, mas era uma outra sensação já, né? Independente de combinar ou não combinar, eu acho que essa sensação de tu estar adquirindo as tuas coisas e fazendo as coisas do teu jeito, ela é muito, sabe? Te dá uma liberdade, um poder diferente, eu não sei, sabe, explicar. E eu acho que só quem passou por isso vai ter essa sensação de conhecer, assim... Cara, eu passei muito tempo também sem televisão. Eu me lembro da primeira de tubo que eu comprei. Essa sensação de ir conquistando as suas coisas aos poucos, mesmo as duras penas, assim, né? Eu acho que isso é muito legal e muito válido de trazer. Porque às vezes as pessoas acham que só é legal, que a gente só constrói uma coisa legal quando tá tudo ali, né? Perfeito, mobiliado e tal. E nossa, quanta casa... Eu ainda coloquei isso no episódio passado, eu trouxe o Zé aqui e a gente comentou sobre isso, sabe? Às vezes a casa é uma bela casa de revista que não tem nada ali dentro. Não tem personalidade. Não tem personalidade, não tem a pessoa ali, né? Tu não consegue enxergar os traços da pessoa. Então... E a minha, ela tinha muito a ver com quem eu era naquele momento. Isso. Então, tipo assim, ó, era um lugar pequeno, mas, por exemplo, eu tinha 20 anos e eu era uma pessoa que eu fazia muita festa. Eu organizava a festa do curso de Relações Internacionais. Então, um dia, quando eu organizei a última festa, a gente, em cima de cada bar, assim, tinha, por exemplo, escrito, né, a bar volta ao mundo, e o logo da festa. Aí eu falei, eu vou roubar esse negócio pra levar pra casa. Eu vou roubar e vou levar pra casa, porque eu me apropriei, tá? Gente. Porque eu organizei aquela festa há 3 anos e meio. Aí eu peguei e levei pra casa, aí eu botei assim, então numa parede tinha assim, ó, bar volta ao mundo, numa placa rosa pink gigantesca. Era quem eu era na época. E aí casou também bem nessa época que eu comecei a fazer estágio, e eu fiz estágio na UAT, que é de presentes, né? E tem bastante decoração e coisinhas de casa, né? E tem um bazar pros funcionários que tem coisa tipo R$2. Aquele lá eu fiz a festa. Eu gastei acho que uns R$250, assim, em coisas de R$2. Em coisas de R$2 e R$5, assim, eu comprei muita coisa. 500 coisas. O meu sofá tinha tanta almofada que eu não conseguia nem sentar. E eram umas almofadas em formato de âncora, almofada em formato de... Almofadas aleatórias que não combinavam nada entre si. Nada, mas refletia uma almofada quem eu era de enfermagem, a pessoa fazendo... Uma em formato de sapinho, outra de âncora, outra... Nada. Era super colorido tudo que eu tinha em casa, meu sofá era amarelo, aí as almofadas eram todas coloridas, porque a UAT tinha muita coisa colorida, assim, mas até não, assim, mais infantilizadas, né, nesse sentido, assim, né, mais lúdicas, assim. Então eu tinha muito dessas coisas. Aí eu lembro que tinha uma torre de chopp que tava à venda, porque ela tava quebrada, né, as coisas que iam pro bazar, assim, eram coisas que não iam poder ser vendidas. Então a torre de chopp tava quebrada, então ela não ia servir como uma torre de chopp, porque ia gelar o chopp.
Então você podia usar como uma decoração. E aí eu comprei. Eu falei, não, eu só acho que R$20. Aí eu comprei. E aquilo ficou na minha casa. Eu acho que eu joguei fora aquele negócio mês passado ou outro, tá? Porque aquilo ficou na minha casa até agora. O painel da TV, ele era mais ou menos essa cor aqui. Então já combinava com a torre de chopp. E aí ficava aquela coisa meio assim, ai, olha só que conceitual. Na minha cabeça, né? Na minha cabeça era conceitual. Na minha cabeça era tudo conceitual, entendeu? E aí ficou na minha casa até o momento que a gente falou assim, não, esse negócio agora tá atrapalhando, chega. Agora que a gente tocou num ponto de tudo que a gente já tinha, né, na nossa casinha de república e tal, e até na tua casa depois que tu foi morar sozinha, eu quero tocar num ponto maravilhoso da nossa pauta, que é as coisas que a nossa família traz pra gente, que tu já comentou aqui, né? A minha mãe tinha... fazia coisas de Natal, de Páscoa e tal, e tu cresceu nesse ambiente e eu vi a tua felicidade quando tu montou a tua primeira árvore de Natal. Então, assim, isso é casa, né? Sim. Aí tu pensar assim, pô, vou montar minha primeira árvore de Natal e comprar todas as coisas e ficar felicíssima. Foi um evento. E foi um evento que toda a internet pôde acompanhar, né? Eu amo. Eu vivi isso na República com as meninas, a gente resolveu montar uma árvore de Natal e isso também foi super simbólico, incrível, porque a gente se sentiu muito adulta, sabe, Peppa Pig? Isso é muito adulto. Isso é muito adulto, mas é que é verdade. Exato, a gente ficou assim, nossa, somos muito adultos, temos a nossa árvore de Natal, mas eu quero trazer também uma outra situação que é assim, a gente tem todas essas coisas e a gente tem nossas mães e tudo aquilo que elas passam pra gente. Tô falando mãe, mas vamos dizer assim, pessoas no geral, né? Mãe acho que é uma referência mais forte que a gente tem, né? Mas assim, de tipo assim, chegar na tua casa e achar tudo bagunçado e tudo exagerado e tudo, muita coisa pra jogar no lixo e tudo, né? Rolou isso contigo? Porque comigo rola até hoje. Cara, a minha mãe, ela sempre apoiou muito tudo que ela sempre apoia tudo que eu faço. Tem algumas coisas que eu sei que secretamente ela detesta, mas ela não fala. Mas ela não fala, ela guarda pra ela. Maravilhoso. Ela guarda pra ela. E aí quando eu toco no assunto de mãe, me desfiz de tal coisa, ela, tava na hora, né? Aquele toquezinho sutil. Aquela, que bom, né, filha? Parabéns. Já era tempo. Maravilhoso. Já era tempo. Então tem essa questão assim de a minha mãe, ela guarda pra ela, mas ali em casa assim eu vejo que tem muita coisa assim que vem dela, sabe? E o que eu falei, o sentimento todo que eu tive na minha primeira casa de não ter nada assim, a minha avó, ela pintava. Então a minha avó pintava quadros. Então os quadros da nossa casa, a casa da minha avó, eram quadros que a minha avó pintava. Aí a cortina era pintada pela minha avó. A toalha de mesa era pintada pela minha avó. Então isso tudo assim são coisas que eu queria ter na minha casa também. Sim, e aquele manual de família, né? E essa vontade, por exemplo, de montar árvore de Natal, isso era um evento na minha casa também. E agora eu quero, esse ano o evento do Natal vai ser melhor, tá? E agora eu quero começar a me preparar pra montar coisinhas na Páscoa também, fazer decoração. A minha mãe faz. É muito delicioso, tá? E assim, isso se aprimora quando você tem filhos, tá? Você vai ficando com mais vontade de fazer, e é muito gostoso, sabe? Muito gostoso, porque as crianças, elas trazem também elas curtem, né? Dá essa vontade de você propiciar para elas um ambiente tão caloroso quanto que você teve, né? Eu me lembro, essa memória de casa de vó, ela é muito rica para mim, porque as minhas duas avós eram casas que tinham um cheiro específico para mim, sabe? E eu amava. E a casa dos meus pais também, ela tem para mim um valor, e acho que para os meus filhos também tem aquela coisa de casa de vó. Eles amam ir para lá, porque sempre que vai também é uma coisa meio férias, meio festa, meio, né? E aí isso também é só folia, é bom para todo mundo. Mas tem aquela coisa gostosa de tipo assim, vamos dormir no chão tudo acampado, vamos não sei o que. Nossa, que delícia que é. Eu prefiro assim, ó, fica a nota aí, a dica. É muito legal tu ter um quarto pronto de hóspedes maravilhoso, com uma toalha enrolada sobre a cama, com um sabonetinho. É muito legal isso, né? Você se sente muito acolhido.
Mas é muito fantástico a experiência de você ir para um lugar. O amigo, às vezes, ele nem tem como te receber, mas ele dá um jeito. Não, bota e o colchão no bota chão. um colchão no chão, ou puxa um sofá, sabe? E aí tu fica, sei lá, conversando e comendo e bebendo e apreciando aquele espaço durante um longo tempo, dorme cada um jogado num canto. Isso não tem preço, na minha leitura, lógico. Tem gente que odeia esse caos, né? Mas Olha, eu acho incrível. Eu sinto muita falta disso, assim, hoje. Juntar as pessoas no Natal, né? Eu sinto muita falta. Já vamos aproveitar isso para entrar aqui, ó. Os hábitos que foram passados pela tua família, que tu incorporou e que tu mantém na tua casa. Cara, eu acho que a decoração é a primeira coisa, assim, porque eu sei que foi passado da minha mãe, sabe? De deixar... Todo cantinho da casa tem que ter uma coisinha. A questão de planta também foi algo que eu lutei um bom tempo da minha vida. Pra virar velha pra das não plantas. ter plantas. Não é que eu lutei, eu não tinha muito interesse. Eu sempre quis ter, só que eu sempre fui dedo podre de mata-planta, entendeu? Então, assim, eu até hoje eu me forço a ter e eu mato uma, eu compro outra, eu quero. E vai matando plantas ali, serial killer de plantas. Eu sou serial killer. Porque a minha mãe tem muito amor pelas plantas, Mas a minha avó, assim, eu acho que toda a família da minha mãe tem o dedo verde. A minha madrinha, se chega lá, ela tá sempre no jardim arrumando, Meus pais. sabe, as coisas. Meu Então, Deus. assim, aquilo ali pra mim, o cheiro daquele mato parece a grama cortada quando eu vou na casa da minha madrinha. Só que eu não consigo, entendeu? Ai, amiga, mas aí tu tem que comprar as plantas certas, que não vão morrer. Tem umas plantas lá, assim, que elas são mais resistentes. Eu vou nessas. Essas aqui do escritório estão todas belas, né? Elas são. Mas é porque quem tá molhando pra mim é a moça que usa ela. Ai, amiga, mas você tem que escolher umas plantas Felizmente, assim, mais... no caso, é ela que tá cuidando e fica perfeito. Não, mas aí tu escolhe umas plantas assim que são mais resistentes, é o que eu faço. Eu não tenho, ou então aquelas plantas assim que, tipo, ela murcha, como que é? Lírio da paz. Isso, e ela revive. Ela pega murcha, uma gota de chuva, ela revive. ela murcha, ela fala, eu tô com sede, cara, me dá água aqui, ó. E aí tu dá, e ela revive. Ok. Então, vai nessas assim que avisam Vai quando nessas estão que- morrendo, entendeu? Entendi. E aí tu dá um negócio, ela vive. Então, assim, acho que esses são hábitos, né, que Eu vieram amo. das plantas, dessa questão da decoração, né, a mesma decoração de Natal. E aí algumas coisas, assim, de organização também. A minha mãe é Acho que veio? muito organizada. Eu acho que isso daí Muito. foi um ciclo que vamos dizer assim, que a minha mãe, ela é bem organizada. Claro que a casa dela tem, vamos dizer assim, que tem bem mais bagunça do que ela vê, né? Porque para as mães a casa delas é sempre perfeita e a nossa é sempre uma eu bagunça. amo. E até um cliente meu comentou isso, sabe? Ele falou assim, cara, toda vez que a minha mãe vai na minha casa, ela fala que a minha casa tá bagunçada. Só que a dela também tá, sabe? Só que eu acho até que pode ser uma coisa da mãe, assim, ela nunca vai admitir que a casa dela não é tão bem, que ela tá menos arrumada que a do filho, entendeu? É que a eu do acho que filho ela sempre tem que entende. tá pior. É que eu acho que ela entende a bagunça dela e ela não entende a bagunça do Isso. filho. Ai, incrível isso. Acho Eu que esse é o isso. ponto. A sabe? bagunça dela, ela já tá acostumada e E adaptada, ela entende, né? ela sabe o que tá ali, Isso. entende? Por mais que seja Perfeito, bagunçada, se tu perfeito. perguntar pra ela, fala assim, ai mãe, ó, preciso... Ela vai lá e pega, porque ela sabe onde tá. Exato. Mas o filho é a mesma coisa. Se a minha mãe chegar e falar minha casa, por mais que seja bagunçada, se a minha mãe chegar e falar assim, ai filho, não sei o quê, eu vou saber onde tá. Eu vou lá e pego. E aí, quando às vezes eu chamo alguém pra... Eu não sei se eu sou assim. Não, às vezes eu chamo alguém pra ajudar a limpar a casa e aí é o verdadeiro inferno, porque Eu daí a odeio. pessoa coloca A pessoa tudo em muda qualquer tudo de lugar. E aí, onde é que eu vou achar as coisas agora? Mas aí não é culpa da pessoa, né? Enfim. Minha mãe, ela era bem neurótica com a casa. A minha mãe. Muito neurótica, sabe? De tipo assim, a casa tinha que estar sempre impecável. E isso é uma coisa bem sombria pra mim, porque eu peguei por um tempo isso, sabe? Tipo assim, minha casa... E eu me cobrava, porque eu não dou conta. Eu não consigo Mirella, passei fazer a por minha isso. casa impecável. Passei A por minha isso. casa tá sempre bagunçada. Minha casa sempre tem alguma coisa acontecendo. Eu lavo a louça, pasme, no fim do dia já tem louça de novo. E assim é a Porque vida. a vida, porque né? a vida, A vida acontecendo é isso. Com 2 crianças e cachorro e trabalhando fora o dia inteiro. Então assim, eu não consigo deixar minha casa impecável. Até esse assunto veio muito por isso, sabe? É um ciclo que eu quebrei. De eu entender também. assim, ó, não, a minha casa não precisa estar impecável.
Eu não tenho problema com a minha casa não estar impecável. E tá tudo bem pra mim. Se não tá pros outros, aí é um problema dos outros, sabe? Mas eu passei por isso também. Pra amiga. mim tá tudo bem, se eu conseguir. Chega o final de semana, às vezes, nossa, tô muito cansada, eu falo, Você quer ficar deitada? eu não vou ficar não. limpando tudo. Aí às vezes eu tô super inspirada, vou lá e limpo tudo, entendeu? Então eu faço essa mistura, sabe? É uma mistura, mas é o meu equilíbrio. Não tem a ver com os outros. Como eu disse, minha mãe pode ir na minha casa e achar que tá tudo uma zona. Eu passei por Mas isso pra também. mim também tá tudo bem. Não, eu passei por isso. A minha mãe também, ela é super neurótica com limpeza. E neurótica com limpeza do tipo assim, ó. A gente termina de comer, a minha mãe ela já tá tirando o prato, porque ela quer lavar a louça. E tipo assim, ó, e às vezes a gente não terminou de comer, sabe? Então se tu não terminou, tu tem que agarrar o teu prato, porque senão minha mãe ela vai passar e ela vai pegar aquilo porque ela já quer lavar e vamos deixar tudo limpo e o tempo inteiro. Eu também tinha isso. Só que daí eu ficava frustrada porque eu via que eu não conseguia ser assim. Não sei também como que a minha mãe conseguia, porque mesmo quando ela trabalhava, sei lá quantas mil horas por dia, Eu ela acho que dava minha mãe conta. entendeu que ela não vive quando ela faz essas coisas. Esses dias ela também tava tem falando essa. pra mim assim, ai Mirella, veio o pessoal aqui em casa e eu não gastei um tempão arrumando nada, nem preparando grandes coisas, nem fazendo nada. Eles vieram, ninguém se deu conta se a casa tava limpa ou não, Ninguém tá porque nem ninguém aí, se dá. porque Eu ninguém tá falei nem pra ela, aí, mãe, ninguém se dá, as pessoas querem a tua companhia, elas querem fazer um negócio com você, sabe? E aí ela falou assim, foi muito legal, não me cansei, não nada. Então assim, como é que elas conseguem? Não vivendo. Mas tu sabe? sabe Não que pra vivendo, era uma mim- escolha, ao invés de estar com as pessoas, de estar não sei o quê, tá limpando, tá ali, tá em função, que é uma escolha que eu acho que a gente já tá fazendo ao contrário. O Rodrigo, ele me surpreendeu bastante, assim, quando a gente mudou, porque ele não é uma pessoa que liga muito pra coisas materiais. Gente, virou uma terapia de casal, isso aqui. Ai, tudo bem. Como toda a conversa nossa. Ai, eu amo. Mas me surpreendeu no sentido de que ele é uma pessoa que não liga muito pra essa questão de arrumação, de limpeza, mas quando a gente mudou, ele quis fazer o cantinho, assim, com as Ele coisinhas tem uma apropriação, dele. né? Ele tem a dele. Eu acho que tem que ter, né, amiga? Tem que ter. É muito comum também, em todos os projetos que a gente faz aqui, a mulher se apropria muito mais do espaço que o homem, mas não porque o homem não quer. Porque a mulher tira do homem a liberdade de se apropriar. Ou reduz ele a um espaço específico da casa. Por exemplo, todos os projetos que eu faço, tá, o homem fala, eu vou ter o cantinho do guerreiro, sabe? Ai, meu Deus. Que o cara fica só lá na churrasqueira. É tudo que a mulher dele entrega pra ele, ó. Aqui tu pode fazer o que tu quiser. E ainda é com ressalvas, né? Pode com ressalvas. Então, assim, é lá onde o cara pode colocar um negócio de camisa de time, ou pode colocar um copo feio, ou pode colocar um pote cheio de tampinha de garrafa, né? Colecionar umas latinhas de cerveja. É o único lugar. Fora disso, ele não tem mais nada. propriedade sobre a casa. Isso é ruim também. Vamos botar aqui já, mulheres parem. Eu amo. Deixa os maridos fazerem parte Deixa da os casa. maridos fazerem parte da casa. Mas Quais são as coisas que pra você são indispensáveis na sua casa e quais que você deixa passar? acho que indispensável na minha casa. Agora as plantas. Eu não consigo mais ficar sem as plantas. Agora, essa semana eu coloquei já uma planta no quarto. Então, aos poucos, as plantas elas estão indo assim para os lugares. Então, elas estavam só na sacada. Aí eu comecei a colocar na sala, coloquei na cozinha. Agora eu tô colocando no quarto. Então, aos poucos, as plantas estão tomando conta. E eu acho que eu não consigo mais ficar sem, assim, sabe? Elas têm que estar ali. Até porque eu acho que traz, assim, pro ambiente uma energia, sabe? Dá uma limpada, assim, Coisa no jovem ar. místico, assim. É, e dá uma limpada no ar. Falando em jovem místico, uma outra coisa que eu já não deixo mais passar na minha casa e ficar sem são as minhas pedras, tá? Que eu fui lá na feira mística no início do ano e eu comprei várias pedras. Outra coisa que eu não deixo, que é indispensável pra mim, aromatizador. E aí eu mesma faço os meus. Eu tenho uma loja dessas essências e coisas assim ali no Bistec da Costeira. Lá eu compro as minhas coisinhas quando eu já vou fazer o meu ranchinho. E aí eu faço meus aromatizadores, eu faço vela aromatizada. Pra mim, nada pra vender. Sim. Mas eu faço pra mim porque é o meu momento assim de... Teu hobby. Meu tua hobby. Casa, tua conexão com a tua casa. Isso, e aí não fico sem. Eu tenho aromatizador em tudo que é lugar também. No quarto, no banheiro, na sala tem 3. Entre sala e sala de janta, assim, né? Tem 3.
No meu escritório tem tudo, tem um aromatizador. Não fico sem as minhas velas aromáticas também. Eu amo aromatizador. Ai, eu também amo, faço, gente. dando a bênção em todos os lugares. Ai, mas é tão bom, não deixe sem. A bênção do spray. O que a tua casa hoje representa pra ti? Qual é a sensação, o sentimento que tu tem, que tá mais impresso lá dentro? Ai, eu acho que aconchego. Ah, é bem clichêzona, mas é aconchego, porque eu e o Rodrigo, a gente sempre fala isso, assim, do quanto a gente gosta da nossa casa e do quanto a gente se sente bem e confortável lá dentro. A gente sempre fala isso. Sabe o que eu acho? Que isso tem um pouco de relação com aquilo que a gente trouxe lá no começo, sabe? Essa questão de querer criar um ninho aconchegante, onde eu tenho as minhas coisinhas arrumadas e ali, né, todas aquelas minhas coisinhas. Vem muito dessa coisa da gente. O Rodrigo também passou por isso, né? De morar sozinho para estudar, que é de sair da casa dos pais e ir para um lugar onde você não tem a sensação de pertencimento. Não. E aí quando você vai para um espaço que você pode criar essa sensação de pertencimento, você não quer deixar isso passar. Não, você quer é se muito apropriar bom. dele, sabe? E aí é muito bom. E que bom que hoje tu tem essa relação e esse vínculo com a tua casinha. Ai, nem fala, assim, é realmente uma sensação muito boa, porque eu era muito apegada com a casa dos meus pais, e hoje eu já não sou mais tanto, sabe? Eu enxergo a minha casa como realmente a minha casa, e que muitos anos aqui em Florianópolis eu não enxergava, né? Porque era o lugar que eu tava morando, não era minha casa, era o lugar que eu tava morando. E eu tinha muito assim, não, a casa da minha mãe, a casa da minha mãe. Lógico, hoje eu tenho, quando eu vou pra casa da minha mãe, Mas olha só, tu viu que tu já tá falando da casa da minha mãe. Da minha mãe, é. Antes de te falar, eu vou pra minha Pra casa. minha casa. Então eu me sinto muito bem sempre que eu vou lá, mas é muito bom eu poder me sentir assim na minha própria casa. Sim. E eu saber que as coisas que estão ali são coisas que me representam, são coisas que me trazem boas lembranças. É isso, a vida é movimento também e tu vai ainda se apropriar e mudar muito de diversas formas, né? E vamos encerrar colocando, se apropriem dos seus espaços, sabe? Sim. Se apropriem, isso só traz benefícios. A coisa mais incrível que tem é a gente poder chegar em casa e se sentir em casa, né? Se sentir abraçado pela nossa casa, tá bom? Então é isso, até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Sabe, uma coisa que eu acho tudo, que eu peguei da minha mãe e que eu vou pra casa, na verdade eu não sei quem pegou de quem, entendeu? Não sei se foi primeiro a minha mãe, ou se fui eu primeiro, ou se foi porque ela sabia que eu gostava e ela começou a fazer, eu ainda não sei. Mas é um rolê incrível, que é o rolê do café da manhã demorado. Todo final de semana tem café da manhã demorado na minha casa. E a minha mãe, quando eu vou visitar ela, taurina que sou, ela compra milhares de comidas e parece que eu tô num café colonial, entendeu? Ai, que delícia! E aí eu meu acordo Deus. com o cheiro da minha mãe passando o cafezão e eu sei que eu vou sentar lá e vou sair 11 horas da manhã. Arrasou. E é isso. 3 quilos a mais cada vez que eu vou pra casa da minha Ai, a minha não é o café da manhã demorado, a minha é o almoço demorado. Começa com petisquinho. O meu pai já começa a beber 10 da manhã, que é quando a mãe começa a fazer o almoço. Não. Então isso já começa a virar uma almoção que vai rolar 1 da tarde, e aí nisso vai vindo petisquinho disso, petisquinho daquilo, petisquinho daquilo, petisquinho daquilo, e quando chega no almoço propriamente dito, ninguém vai estar com fome, porque todo mundo já comeu tudo. Mas é bom. Isso é bom. Muito.